Programa Unidos por uma Só Voz, de segunda a sexta-feira, de 12 às 13 horas, trazendo as principais notícias e os acontecimentos em nossa região. Programa Unidos por uma Só Voz, mantendo você sempre bem informado. Direção Wagner Letra. Boa tarde para vocês aí, meus seguidores. Estamos aqui de novo na sala de entrevista. Hoje nós estamos entrevistando o vereador Maninho Madalena. Pode nos apresentar o nosso vereador que está na entrevista hoje? Tudo bem, Wagner? Boa tarde. Boa tarde a todos os seus seguidores, as pessoas que nos acompanham. É um prazer imenso estar esse dia na entrevista, É um prazer imenso. Eu pude acompanhar as tuas primeiras entrevistas. Acho muito interessante trazer pessoas da sociedade, vários segmentos, pessoas da política. E estamos aí para somar e para responder as suas perguntas e participar com você. Então, Maninho, nossa primeira pergunta aqui para começar, né, não só para mim, mas para aqueles que estão me seguindo na página, aqueles que estão me ouvindo na rádio 87. Fala um pouco de você. Quanto tempo tem que você, ou quanto mandato você já está na Câmara, você está aí lutando com as pessoas dentro da Câmara? Então, Wagner, a minha história é engraçada. Eu sou nascido em Paraíba do Sul, né? Nasci, desde criança morei em Cebolas, saí para estudar, meus pais mudaram para Petrópolis, morei em Petrópolis 18 anos, voltei para Paraíba do Sul e iniciei a faculdade. Quando eu voltei para Paraíba do Sul, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu tinha um tio, o João Madalena, que fazia um excelente trabalho de vereador, foi um excepcional vereador, principalmente representando a zona rural. E aí eu comecei a me apaixonar pela política olhando o trabalho dele. Sim. Né? E aí aquilo me despertou. E aí veio a eleição em 2000 e ele, infelizmente, não conseguiu se reeleger, né, para o terceiro mandato. E aí, lá na zona rural onde nós morávamos, ficou sem vereador. E aí eu estreitei amizade com uma pessoa que tinha na comunidade, que era um líder comunitário, que era o Edgar. E o Edgar se candidatou em 2004. O meu tio não quis se candidatar, o Edgar se candidatou, eu estive junto com ele, trabalhando, e aí aquilo começou a desencadear um trabalho. Ele teve uma votação expressiva, não se elegeu, ficou como suplente, e aí começou a se preparar para a campanha de 2008, 4 anos depois, e nesses 4 anos nós começamos um trabalho intenso. Veio a eleição de 2008, ele bateu na trave, perdeu por 13 votos. E aí já eram 8 anos sem vereador. E aí eu percebi que lá na zona rural, não só o bairro Cebolas especificamente, mas toda a região, estava muito complicado ficar sem vereador, porque as coisas estavam acontecendo somente em 21 de abril, naquela época do Tiradentes. E muitas das vezes a gente ficava um período precisando do poder público. E aí, de 2008 em diante, eu comecei a fazer um trabalho mais intenso, de acordo com a minha ideologia. Olhei que o lugar tinha um potencial histórico, um potencial turístico, estava mal trabalhado, e eu comecei a fazer trabalhos. Eu já era formado na faculdade, sou formado professor de geografia, não exercia, né? E aí comecei, tinha um comércio, né? Eu tinha um comércio em Três Rios, mas estava sempre presente lá, morava lá. E aí eu comecei a fazer vários trabalhos sociais, vários trabalhos de entretenimento, projeto de cinema na praça, projetos sociais apoiando esporte. Criei na época redes sociais lá do bairro. Criamos várias ferramentas como site, folder turístico, ajudamos a divulgar, recontamos a história, buscamos, enfim. Fizemos um trabalho que começou a chamar a atenção da população. E aí em 2010 eu bati o martelo que eu seria candidato a vereador em 2012, porque de fato o lugar não poderia mais ficar parado. E assim foi. Nós intensificamos esse trabalho, nos candidatamos em 2012, tivemos uma brilhante votação, um reconhecimento maciço daquela população, e aí eu iniciei meus trabalhos na Câmara, sonhador, cheio de projetos, cheio de ideias, e começamos. Fiz parte da gestão do governo Marcinho, eu era da bancada, porque eu entendo que quando você tem um governo que entra querendo fazer diferença, ser oposição, muitas das vezes tu não consegue trazer melhorias, porque existe um pouco daquela picuinha política, mesmo que você seja vereador, que tu vai cobrar, vai fiscalizar, que é o nosso principal papel, mas em municípios pequenos como o Paraíba do Sul, por exemplo, a gente tem que pedir, né? A gente tem que indicar coisas como melhoria de uma rua, até mesmo a troca de lâmpada. As pessoas vêm nos cobrar e nós vamos falar, não, essa não é a nossa função. Claro, vou pedir à prefeitura, entendeu? Então vamos pedir todo tipo de melhoria. Então isso me gabaritou para ser governo. Fizemos 4 anos de muito trabalho, muitas conquistas para a zona rural, calçamentos, aprovamos leis, várias coisas para a zona rural, também para a cidade. Veio a reeleição, conseguimos a reeleição com muito trabalho.
continuamos o trabalho, expandimos um pouco o trabalho aqui para a cidade, para outros bairros, fizemos mais projetos importantes. E aí veio o terceiro mandato, e aí já mais cascudo, já mais experiente, já com uma linguagem mais dinâmica, mais fácil de lidar, entender a cabeça do eleitor, entender as demandas de cada bairro, com projetos legais que eu me propus a implementar ao longo do terceiro mandato, caso eu tive êxito mais uma vez. E aí estou aqui trabalhando, tanto nesse, quanto no segundo, quanto no primeiro, como eu disse, eu sou governo, entendeu? Sim. Não sou escravo, ao contrário do que as pessoas falam, é rabo preso com prefeita, não é nada disso. Se tiver alguma coisa errada, jamais nós vamos compactuar, entendeu? Eu tenho família, eu tenho filho, né? Eu tenho pais, meus pais são vivos, eu tenho amigos, são pessoas que acreditam em mim, na minha ideologia. E assim, eu jamais vou decepcioná-los. Eu sempre vou estar ao lado de Paraíba do Sul, ao lado do povo, ao lado do servidor. E assim, algumas coisas me motivam e me motivaram muito. Um grande exemplo foi lá atrás, no final dos anos 2000, quando eu comecei, quando lá na região de Cebolas começou uma ideologia, uma promessa de asfaltamento. Ela tinha duas etapas, que era uma ligando Cebolas a Paraíba do Sul, que foi concluída, parte o Rogério Onofre, parte o João Vicente, ex-prefeito, e a segunda parte, que lá para a região a gente considera mais importante, ligando Cebolas a Petrópolis. E essa estrada, lá já se vão 22 anos que eu luto por essa obra. Como a torre do celular que eu lutei muito, conseguimos, mas... Lembro muito desse fato aí, que foi bem comentado, né? A torre lá. Sempre. E eu sempre que vem eleição de deputado, quando eu sento com um deputado, eu peço isso. Nada mais que isso. Entendeu? Olha só, eu preciso que coloque uma obra no lugar assim, assado, são tantos quilômetros, aí a gente precisa disso, que vai mudar a realidade econômica da região. E aí a gente vai, fecha compromisso, infelizmente não dá certo. Chegou perto de 2014, 2018 nem tanto. Mesmo assim, o candidato que eu apoiei em 2018 está no cargo, ganhou e se comprometeu e vai colocar, se Deus quiser, esse ano, mas é uma outra história, eu vou contar. Vou ter o prazer de contar para você, vir contar para os teus seguidores, Nós vamos aguardar aqui. para o teu público aqui, muito em breve, porque a gente tem que acreditar também na política. E quando eu digo acreditar, é porque lá, como já são 20 anos de promessa e 20 anos de frustração porque não foi cumprido, eu entendo a população, eu entendo os eleitores, vamos dizer assim, de que eles são descrentes. Então a gente fala assim, a obra tem que estar em andamento ou terminada para a gente poder acreditar o nosso voto nesses candidatos, porque por 20 anos a gente votou e o asfalto não veio. Então é basicamente isso, trabalhando muito, ouvindo muito, participo de comissões, participo de conselhos, faço parte de reuniões sempre, me coloco para ser liderança na Câmara sempre, ouço todo mundo, respondo todo mundo nas redes sociais, entendeu? Às vezes a gente extrapola, porque às vezes a gente também é humano, às vezes a gente não está no dia bom, às vezes tem nossos problemas paralelos, mas me dedico integralmente àquilo ao que o povo me concedeu, que é o mandato. Então, sou um vereador dinâmico, acessível e que as pessoas podem contar sempre. Então, vereador Maninho Madalena, fala um pouco dos seus pedidos, requerimentos, indicações da Câmara, como já você fez um comentário aí, questão da torre de celular, né? E que já foi também foi atendido, né? Fala um pouco sobre isso daí. Então, Wagner, como eu disse, a gente recebe as demandas da população e leva para o plenário da Câmara. Existe uma questão de ética, uma regra que tem dentro da Câmara de Vereadores, que é a seguinte: se um vereador já fez um pedido de determinada demanda, o outro vereador não poderia fazer. Só que, como são muitos trabalhos, muitas das vezes a gente não sabe. Eu não lembro qual foi o pedido que você fez. E aí eu vou ao plenário e falo, eu queria pedir que conserte a calçada na rua do Wagner, na rua tal, porque está muito ruim, está oferecendo riscos para os pedestres. E aí outro vereador vai e fala assim, eu já tenho esse pedido. Alguns deixam, outros falam, não, eu queria que tirasse, porque eu quero colher os frutos, alguns eleitores moram ali, me pediram. Então é ético, não é um ato de egoísmo, mas é uma coisa ética. Então, eu estou sempre pedindo, sempre que chega uma demanda, eu levo para o plenário da Câmara, né? Essa questão da torre de celular é uma coisa que eu já vi há muito tempo, lá na zona rural não tinha, assim como continuo lutando pela torre de celular lá para Sardual não tem torre de celular, hoje tem internet, que chega via fibra, né, dessas empresas de Paraíba do Sul, que por sinal prestam um excelente trabalho a toda a população, a Internet 10, por exemplo, atende lá aquela região, mas eles não têm torre de celular. Então assim, hoje tem a vereadora Tia Norma, nossa amiga na Câmara lá, nossa parceira, lutadora também do bairro, que também luta por essa torre, mas assim, são exemplos que eu te dou, mas assim, são empresas privadas, elas visam o lucro.
Quando eu consegui a torre de celular para Cebolas, eu fiz uma audiência pública na Câmara em 2014, trouxemos o órgão que fiscalizava as empresas de celular na época, era Sinditele Brasil, agora me parece que mudou o nome do órgão, trouxe o representante das operadoras, o deputado na época, Auro Ribeiro, conduziu conosco a audiência pública, e o tema foi a colocação de telefonia celular, telefonia móvel na zona rural. Entendeu? Então eles se comprometeram que iam conseguir pelo menos uma para um dos bairros, os maiores, que são Cebolas e Sardual, que tem um povoado maior, e que sucessivamente conseguiriam outra. Então conseguimos em 2014, ela era uma antena bem simples, nós conseguimos melhorá-la em 2018, e agora a gente está lutando pela torre de Sardual. Mas tem vários bairros que precisam, a gente continua cobrando, vai vir o 5G agora, obrigatoriamente teve que passar uma lei de enquadramento na Câmara Municipal, nós já votamos. Essa lei foi uma lei que veio um modelo do próprio governo do estado. Então a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul foi uma das primeiras no estado do Rio que se enquadraram. O município já está enquadrado na questão das normas para a implantação do 5G. E são coisas que tudo que chega para a gente corre atrás, entendeu? Melhoria dos serviços da saúde, a gente sempre debate, transporte, enfim, tudo passa na Câmara e a gente está lá atento a isso. Então, eu lembro, né, que inclusive você publicou no grupo Unidos, onde eu tenho, né, muitos amigos lá também, na questão que você fez um pedido e que eu até gostei, pessoalmente eu falei contigo, foi aquela questão dos absorventes, né? Foi um projeto de lei que nós fizemos. Isso. Fala um pouco sobre isso daí também. Tivemos êxito na aprovação, foi durante a pandemia, nós fizemos a lei, trabalhamos para que ela fosse aprovada, conseguimos a sanção. E aí virou para esse ano de 2021, ainda tinha algumas incertezas sobre quem colocaria, quem cederia esses absorventes, quem compraria, na verdade, né? Qual secretaria, para as escolas. Então, assim, esse processo está sendo finalizado agora, então a gente vai começar a cobrar, mas associado a isso, em vez de só ficar apontando o dedo, de ficar cobrando, eu fiz uma campanha lá na zona rural com alguns amigos, com alguns empresários. Lá tem muitos fazendeiros, muitos sitiantes que gostam de participar, gostam de ajudar, então isso é muito importante, principalmente quando eles veem credibilidade no trabalho, porque, Wagner, muitas das vezes na cidade grande, o eleitor não tem um contato direto com o político. Para falar com o político, às vezes é mais difícil que falar com um ator da Globo. Então, assim, eles dão muito valor de ver que eu estou ali na praça todo dia. Eu tenho um gabinete na Praça de Cebolas que ouve a população desde o meu primeiro dia de mandato, em 2013. Já se vão 10 anos. Então, atende a população lá da zona rural. Várias pessoas trazem demandas para a gente trazer aqui para a Prefeitura, para a gente buscar melhorias. E aí eu consegui a doação dos absorventes e já fiz a doação em algumas escolas. Como não foi uma quantidade grande, na verdade nós temos um projeto, que é o projeto Transformar, que eu fui idealizador, mas alguns dos parceiros que eu estou te falando que ajudam, eu até coloquei eles como voluntários do projeto. E aí, eles entregaram esses absorventes, mas a gente está na expectativa de agora no segundo semestre, as escolas já estarem abastecidas. Quando eu digo abastecer, é importante que a população saiba, Wagner, que os absorventes não vão ser distribuídos assim, você é mulher, toma, não. Quando houver necessidade de uma pessoa carente, receber. Então vai ter momentos que não vai ter o absorvente lá. É uma emergência para que a gente não tenha a pobreza menstrual. Que é um problema grave que faz, às vezes, muitas meninas, principalmente as mais novas, né, se evadirem da escola, não irem na escola, ou então utilizarem coisas impróprias. Nós vimos na reportagem no Fantástico, meninas utilizam miolo de pão, algodão, restos de tecido, entendeu? E aquilo acaba gerando problemas, alergias, doenças e assim sucessivamente. Então, a ideia dessa lei dos absorventes em específico é que a escola tenha um suporte. O professor, geralmente, que é quem identificou que uma criança pobre, carente, que não tem condições, precisa, né? Já fala no ouvidinho dela, vai lá, pega na secretaria que vai ter um absorvente para você. Então a ideia do projeto é esse aí. Entendeu? Entendi, muito legal isso. Olha só, como você estava comentando aqui, você já tem 3 mandatos. Estou no 3º mandato. Isso, aqui em Paraíba do Sul. Eu quero te fazer uma pergunta, eu acredito que muita gente também queira fazer isso, os meus seguidores também, que acompanham o programa Unidos numa Só Voz. Você é botado como o vereador de Cebolas. Né? Moro lá, né? Porque você luta, essas coisas. Mas assim, eu vejo vereador da cidade. Você também não deixa de trazer recursos para a cidade, não é exclusivamente para Cebolas. Eu estou vereador por Paraíba do Sul, sou morador de Cebolas, consequentemente, eu sempre brinco, o quintal da nossa casa a gente tem que deixar bem cuidado. Então, assim, eu tô ali,
Eu cobro, eu fiscalizo, eu mobilizo a população, eu mobilizo os moradores, entendeu? Muitas das vezes eu consigo doações de coisas que precisam. Já aconteceu da gente conseguir doação de tinta para pintar quadra, entendeu? Nós pintamos a quadra uma vez nesse período que eu sou vereador. Peço muito, sou muito pidão, entendeu? Nós fizemos uma festa junina, que a gente chamou de festa na roça na semana passada. O comércio bancou o cachê do artista, cachê baratinho, simbólico. E aí o que eu fiz? Como eu que fiz ofícios para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, para a Prefeitura Municipal, para darem cobertura na festa, botei meu nome, né? Botei minha cara na rede, fiquei como responsável pelo evento, cobrei pedi para eles pagarem o cachê, mas não deixei que ambulante de fora fosse para lá. Sei. Não era um ato de egoísmo, mas era um ato de dar um alento financeiro para o comércio. Em abril, teve a 6ª edição do Cebolas Cultural, que foi um tremendo sucesso. Foi muito lindo mesmo. E a prefeitura abraçou, né, de forma muito até surpreendente, né? A prefeita adorou o projeto do evento, que, por incrível que pareça, Wagner, foi lançado em 2014 na gestão do Marcinho, foi abraçado e teve a lei do Cebolas Cultural sancionada pelo doutor Alessandro, e a Deise também abraçou. E a ideologia do projeto lá em 2014, que era atrair o público de Itaipava, de Petrópolis, do Rio, que está tudo ali em volta de Cebolas, que é um lugar turístico, um lugar da serra, né? Diferentemente até do clima aqui de Paraíba do Sul, a gente tem muita ligação com aquela parte de lá. Era atingir esse cunho cultural e trazer essas pessoas para dentro, para gerar renda, gastarem, né, nos bares, nos comércios, nos restaurantes, contratação extra para o comércio, aluguel de casas, enfim, mobilizar a economia. Então, o de 2014, que foi o que a gente tinha feito maior, não atingiu esse propósito, depois a gente não conseguiu atingir. E justamente esse ano, no primeiro evento pós-pandemia, o evento atingiu em cheio e ainda passou além daquilo que a gente imaginava. Todas as casas que existiam na região foram alugadas, sítios que eles alugam como se fosse pousada, empregos extra gerados, muitas pessoas fizeram quitute para vender, botaram nos bares para vender, botaram numa barraca. Conseguimos, através da prefeitura, fazer a doação para vários artesãos de Paraíba do Sul, entendeu? Cebolas mesmo nem tinha tanto, mas de Paraíba do Sul vários artesãos foram lá, ganharam muito dinheiro. Então nós ficamos muito felizes que o propósito do Cebolas Cultural foi atingido. Então, assim, eles apoiaram, o comércio apoiou esse da festa junina agora, e assim a gente vai trabalhando, pedindo, cobrando. E como eu falei, às vezes eu quero fazer o mesmo no bairro, mas já tem um vereador naquele bairro, então a gente tem que respeitar. Já tem um político naquele bairro, a gente tem que respeitar, porque gera ciúme, gera picuinha, gera problema. É questão até de ética, né? Exatamente. Mas sempre que mesmo um político me pede ajuda, a gente ajuda com experiência, dando dica com relação a ofícios, por exemplo, até mesmo com relação a algumas obras. Tem político que me pede, pô, mano, em vez de tu luta por essa obra lá, luta por isso, eu vou lá com o maior prazer, entendeu? Não tem esse problema. Como eu disse, somos vereadores do município de Paraíba do Sul, somos servos da população. Estamos lá para atender a todos que nos procurarem. Muito bom mesmo. E assim, e por ser uma cidade, até porque é um bairro, né, vamos dizer assim, afastado aqui da cidade, é bom que tenha sempre esses eventos lá, trazendo as pessoas para poder conhecer, porque lá também é um lugar turístico, né, porque tem a questão do museu do Tiradentes, tem a região em volta ali, né, que é uma região, como você mesmo comentou, meio serrana, a questão do tempo, um pouco frio. Então isso é muito bom mesmo, entendeu? E assim, o que eu queria também estar querendo te perguntar e saber, entendeu? Que já deu para perceber que você se entende muito bem com o governo municipal. Né? Ele parece que te atende muito bem, né? Queria ser atendido mais, mesmo sendo governo, a gente pede, mas eles têm as prioridades dele, eles têm um cronograma de execução, e a DEIS deixa muito bem claro isso. Eu tenho que atender todo o bairro, eu não penso em fazer política, entendeu? Sei. Muitas vezes eu recebo uma reclamação falando assim, vereador, você não conseguiu uma máquina para essa estrada, a máquina está na outra estrada, você tem que brigar, e aí eu vou lá brigar, porque é meu dever brigar, e aí fala, mas essa estrada está sendo atendida agora, tem que esperar. Então assim, ela não atropela os fatos, tem um cronograma de execução. Por mais que a gente brigue por uma causa, por um problema para ser resolvido, entendeu? A gente sempre consegue, mas às vezes nem sempre na velocidade que a gente deseja. Mas a gente está sempre pedindo, sempre cobrando. Então, outra coisa que eu queria estar te perguntando, né? Você também é conhecido muito, que eu vejo aí os comentários, as pessoas conversando, como se fosse um vereador contra o funcionarismo público, por ações que já tem dado na Câmara, os tumultos.
Queria que você explicasse, falasse um pouco sobre isso, até mesmo da sessão que teve ontem, né, na Câmara. Então, Wagner, essa de vereador ser contra, isso é as pessoas... politicamente eles criam esse cenário. Não existe a possibilidade de um político estar na Câmara de Vereadores e ser contra um servidor, ser contra a população. No dia 31 de março, 31 de março agora, teve uma votação que deu muita gente na Câmara. Xingaram, brigaram, só faltou tacar pedra na gente lá na Câmara. Foi de extinção de cargos públicos. E aí eles pegaram as manchetes nos jornais, né, nas mídias, falaram: vereadores acabam com o concurso público, com o sonho do sul paraibano. Do que se tratava a lei? Antes de entrar no mérito da lei de ontem. O município estava com problema, faltando mediadores em algumas escolas. Muitas crianças estavam tendo direito de estudar cerceado porque não tinha o mediador, e crianças especiais precisam ter um acompanhante. Mesma coisa nos ônibus e combis escolares, micro-ônibus e combis, crianças que precisam de acompanhamento porque são muito arredias, ficam correndo dentro do ônibus e gera problema, precisa ter um monitor. Então, além disso, nós já tínhamos sido aprovado no governo federal a lei de aumento dos professores para 33%, aproximadamente 33%. Só que nós já estávamos com o limite prudencial, que é o teto de gasto que o município pode gastar com folha salarial, ultrapassado. Isso já vinha sendo apresentado para a gente desde o início do ano, quando a gente estava participando, construindo junto com o Executivo, o reajuste dos servidores. Que também, naquela época, chegou para nós uma lei, na verdade que já vinha do ano anterior, do governo anterior, para aumentar a alíquota, porque era uma adequação previdenciária que vinha de cima para baixo, a reforma previdenciária. O nosso Instituto de Previdência também tinha que se adequar. Não pode Paraíba do Sul, porque 2, 3 pessoas não querem, não se adequar. Lá na frente, todo mundo vai pagar. Então nós tivemos que votar a adequação salarial, tudo alinhado com o Instituto de Previdência, tudo alinhado naquela ocasião com o Sindicato de Profissionais de Educação, porque eles viram que não tinha jeito. A alíquota de 11% para 14% tinha que ser votada. Nós votamos na Câmara, alguns vereadores, por ser um ato democrático, preferiram se abster, nem votaram contra, se abstiveram, usaram o discurso dele, e aí depois começou-se um discurso de que nós éramos contra. Nós fizemos uma adequação que não tinha como o município escapar. Passa na Câmara, a Câmara tem que votar. Certo? Então, a de ontem, aí a de 31 de março, nós tínhamos que votar essa extinção não para acabar com os concursos. Por que eu estou te falando isso? Tem cargos que não existem mais, que tem um nome na nomenclatura de cargos da prefeitura, mas não tem profissional mais. Alguns, inclusive, foram extintos. E aí a prefeitura, de qualquer maneira, tinha que extinguir esses cargos. E aí aproveitou para fazer uma adequação, mandou vários outros cargos. Muitos deles, que foi o que mais gerou repercussão, cargo de monitor, de motorista, de auxiliar de serviços gerais, entraram todos os profissionais agora do concurso vigente de 2018. Então, historicamente, pelo histórico de Paraíba do Sul e pelo histórico de qualquer outro município, a grande maioria, 90%, não se faz concurso de ano em ano, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Faz-se concurso de 6 em 6 anos, de 5 em 5 anos. Então, se nós tivemos um concurso de 2018, que está vigente, que teve pandemia, e que no edital eram 80 vagas aproximadamente, e em 31 de março já tinham sido chamados quase 800, ou seja, 10 vezes mais, naturalmente que nos próximos 6 anos não vai haver concurso. Ou pelo menos nos próximos 4, 5, porque já se passaram 2, 3. Não ia haver concurso. E como tinha que fazer esse ajuste, essa adequação, até para o município poder contratar os profissionais que precisava para as escolas, para atender essas crianças, não extrapolando o limite prudencial, a única solução era votar nessa lei. Certo. Então eu disse com muita propriedade no dia seguinte que eu estudei aquilo que eu estava fazendo, eu estudei a lei a fundo, estudei todos os prós e todos os contras e sabia que 100% daquela lei não iria prejudicar nenhum servidor e muito menos alguém da população. Pelo contrário. Principalmente com relação à população, porque a gente estava dando direito às crianças voltarem para a escola, a gente estava possibilitando que o município ajustasse as finanças para dar o aumento que nós aprovamos ontem, graças àquela lei. Só que aquela manchete, vereadores acabam com os concursos de Paraíba do Sul, nunca mais vai ter concurso. Não é isso. Não é isso. Inclusive eu falei com os vereadores depois, brincando, uma conversa nossa, de que os vereadores que votaram contra, até os que votaram a favor, olha, gente, se um de nós, pode ser que um de nós aqui da Câmara seja prefeito em na eleição de 24 para assumir em 25. E aí, é muito simples. É só mandar uma nova lei para a Câmara, escolhendo quais cargos que foram extintos e revogar. E aí faz-se concurso. Entendo. Outro fator, que a lei foi aprovada em 31 de março,
De lá para cá, mais de 60, 70 concursados já foram chamados. Então continua chamando do concurso. Outro fator, há cerca de 20, 30 dias atrás, nós aprovamos na Câmara de Vereadores o aumento de alguns cargos para serem chamados do concurso vigente também. Então, me parece que em torno de 70, 80 cargos, nós já aprovamos na Câmara para chamar de concurso. Inclusive muitos fisioterapeutas, mais auxiliares de apoio administrativo. Então, vai chamar pelo menos mais uns 80. Então, é quando eu digo, não vai atrapalhar em nada o concursado. E ainda, indiretamente, Wagner, uma coisa que a gente fala, mas as pessoas até tem que tomar cuidado para falar, nesse período, mesmo que seja a prefeitura escolhendo quem vai entrar, né? Claro que não vai botar qualquer pessoa, vai botar pessoas gabaritadas para aquele cargo. Sei. Esses profissionais vão gastar no comércio da cidade. Entendeu? É claro que um concurso público, por ser público, vem gente de tudo quanto é lugar. Eu nunca vou ser contra um concurso público. Se lá na frente, quando algum vereador, algum prefeito mandar, ou até a prefeita Deise mesmo, mandar uma lei dizendo, nós temos que revogar o cargo tal daquela lei de 31 de março de 22, eu vou ser o primeiro a votar a favor. Agora, a partir do momento que você está contratando só dentro do município, o dinheiro fica no município. O doutor Alessandro teve a obrigação pelo Ministério Público, porque bloqueou os bens dele, ele casou, cruzou os dados com os bens dele, dizendo, ou você faz concurso, ou você vai ter seus bens bloqueados. Ele mandou mil, não é conta de mentiroso não, as pessoas brincam, é um valor de um pouco mais de 1.000 funcionários que eram comissionados foram mandados embora. O ex-prefeito Marcinho, quando veio a eleição, ele estava já há um tempo, ele não tinha feito concurso. O município de Paraíba do Sul tinha quase 1.500 comissionados escolhidos a dedo. Mesmo assim, ele perdeu a eleição. Então, aquela lei tomou conotação política deles levarem para o lado político, dizendo, votaram, então a gente toma, desculpa o termo, pancada o tempo todo momento por causa disso. Mas jamais vamos estar ao lado contra a população. Ontem foi a mesmíssima coisa, uma adequação previdenciária. Nós tínhamos que votar. Tanto é que não tinha nenhum servidor para brigar lá na Câmara, porque eles entenderam que é uma coisa obrigatória, nós tínhamos que fazer, e que também automaticamente vai libertar o município do Calque para receber recursos federais. Entendi. Então isso é bom ficar bem esclarecido aqui, né? E assim, já chegando ao final do programa, eu agradeço a sua presença aqui, Maninho, né? O vereador Maninho aqui de Paraíba do Sul. E a gente vai marcar um outro bate-papo, né? Fazer. Para mais para frente aí, para a gente alinhar os assuntos, né? E assuntos também que pessoas da cidade queira saber, né? Se você quiser dar suas considerações finais, dizer mais alguma coisa, deixar algum recado, entendeu? Fique à vontade para a gente terminar. Wagner, eu te agradeço, me coloco à disposição sempre que houver dúvidas, inclusive quando tiver votação polêmica, pode me convidar que eu venha aqui explicar e dizer à população, hoje especificamente é você servidor de Paraíba do Sul, você servidor municipal que é associado, né, vamos dizer assim, ao Instituto de Previdência. Nós, ou pelo menos eu, vereador Maninho, jamais ficarei contra você. Tudo que a gente vota, tudo que a gente discute na Câmara de Vereadores é para o bem do servidor, é para o bem da população. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre essa ou sobre qualquer lei, pode me ligar, pode me mandar um WhatsApp ou pode me procurar na Câmara. O meu telefone, meu WhatsApp é 992693795. Atendo e respondo sempre na medida do possível, o mais rápido que eu puder, a todos. Então, eu estou te falando isso porque eu sempre coloco a minha cara na reta, porque eu tenho credibilidade naquilo que eu faço. Se eu votei, foi porque é uma coisa boa para você, uma boa para o município. Então, muito bem. Eu desde já mando um abraço, né, para o pessoal do Grupo Unidos, que fica sempre ligado, os meus seguidores, ouvintes da Rádio 87. E ficamos aqui até a próxima sala de entrevista. Valeu.